Olá, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de bacharel em teologia. Eu sou o pastor Daniel Márcio e vou trabalhar com você a disciplina História da Igreja. Por que é importante estudar a história? Primeiro, porque a história ela nos leva a entender que nada do que acontece hoje já aconteceu lá no passado, né? Tudo que aconteceu no passado, está acontecendo hoje. Então isso serve como base para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Em segundo lugar, a história, ela serve como inspiração para nós. Ela serve como inspiração porque nós vamos nos espelhar nos heróis da fé, assim como John Wesley, Moody, Charles Spurgeon, John Hus. Então esses homens, eles foram fundamentais para o que a igreja se tornou. Então nós vamos dar um passeio, né? Nós vamos nos próximos slides, você vai entender um pouco sobre a história da igreja. E eu quero aqui fazer uma rápida explanação a respeito da origem da igreja. Isso está no livro que talvez você adquiriu, no nosso livro de teologia, que é o Intermediário. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer essa explanação para que nós venhamos entender um pouco a respeito da origem da igreja. A história da igreja é vital para a nossa compreensão, para a compreensão da instituição da igreja cristã. Muito pode ser aprendido a partir dos acontecimentos entre o tempo dos apóstolos e o presente. A igreja de Cristo sempre existiu na mente e no coração do Pai, desde antes da fundação do universo. Desde a era apostólica até o presente, tem sido sempre a história da graça divina no meio dos erros dos homens. Muitas vezes se tem dito isso, e qualquer pessoa que examine essa história com atenção não pode deixar de se convencer que assim é. Lendo as epístolas do Novo Testamento, vemos que, mesmo no tempo apostólico, o erro se manifestou e que a inimizade, as contendas, as iras, as brigas e as discórdias, como outros males, tinham apagado o amor no coração de muitos deles, ou de muitos cristãos verdadeiros. Deixaram as suas primeiras obras e o seu primeiro amor, e alguns que tinham principiado pelo Espírito procuravam depois ser aperfeiçoado pela carne. Então a gente vê aqui, né, que a igreja ela teve origem no coração do Pai. Ela sempre existiu em Deus. Ela sempre existiu. E no decorrer do tempo, né, a igreja ela foi esfriando. E aí a gente vê aqui que alguns começaram a contender-se entre si, outros perderam o primeiro amor, outros começaram, como diz lá em Gálatas, começaram pelo Espírito e acabaram pela carne, perderam a essência, e isso a história se repete, né? Isso a gente vê se repetindo, essa história. Então, a história, como eu disse lá no início, ela serve para isso, para que nós não venhamos perder, né? Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados, dos nossos irmãos da era inicial da igreja. Eu quero compartilhar com você em alguns slides a respeito da história da igreja. Esse aqui é o meu currículo, né? Eu sou professor de teologia, formado na faculdade Roquemã, da FATEC, sou licenciado em História e Filosofia no Centro de Estudo Beth Racan, e estou aqui para compartilhar com você conhecimento.
Estou aqui para aprender junto com você sobre a história da igreja. A história da igreja tem sido sempre, desde o nascimento até o presente, a história da graça de Deus para com o homem. Antes de adentrarmos no estudo dos 20 séculos, nós vamos ver os grandes acontecimentos, os quais servem como divisória, e cada um deles assinala o término e o início de uma época. Então nós vamos ver nos próximos slides a respeito de tudo isso que nós acabamos de ler. A história da igreja tem sido sempre desde o seu nascimento até o presente, a história da graça de Deus para com o homem. Antes de adentrarmos nesse estudo, nós vamos ver alguns acontecimentos que levaram a igreja a crescer, apesar de todos os acontecimentos, das perseguições, de tudo que a igreja sofreu, ela conseguiu crescer. Então nós vamos ver esses acontecimentos, que cada um deles assinala o término e o início de uma época, considerando cada um desses acontecimentos, que são 7 ao todo. Nós veremos que eles indicam os grandes períodos da história da igreja. Então, o primeiro é a pré-existência da igreja, como nós vimos aqui a respeito da origem. Ela já existia no coração do Pai. Em segundo ponto, a igreja apostólica. Em terceiro ponto, a perseguição imperial, ou as perseguições imperiais. Em quarto, a igreja imperial. Em quinto, a igreja medieval. Em sexto, a igreja reformada. E em sétimo, a igreja atual. Nós vamos falar sobre cada um desses pontos de uma forma sintetizada, porque nós não temos como trazer minúcias de todos os acontecimentos. Então nós fizemos uma síntese daquilo que nós achamos que é de suma importância para que você, amado aluno, possa entender um pouco sobre a história da igreja. E nós vamos ver sobre a pré-existência, a origem da igreja. Então, como nós vimos lá no início, a igreja de Cristo sempre existiu na mente e no coração do Pai, desde antes da fundação do universo. Você pode ver aí na sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 1 e no verso 4, como diz assim: como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, a igreja, ela já existia no coração do Pai. Paulo diz: porque ele, olha aqui, como também ele nos elegeu nele. Nós estávamos nele, nós éramos dele. Então ele trouxe à realidade aquilo que já existia no coração dele, aquilo que já existia na mente dele. Ou seja, a igreja, ela é um plano perfeito de Deus. O plano de salvação estava traçado por Deus desde o eterno passado. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no Calvário. O Cordeiro já era conhecido pelo Pai. Olha só, em uma ordem lógica, podemos admitir que, eu quero que você anote isso, para que você não esqueça. Isso aqui é uma ordem lógica
que nós podemos admitir, que é que Deus, aqui, Deus, Ele fundou a igreja. Deus fundou a igreja. Jesus, por sua vez, Ele formou a igreja. E o Espírito Santo confirmou a igreja. Ou seja, essas três ordens lógicas é que dá existência à igreja. Porque Deus forma, Deus funda, Jesus forma e o Espírito Santo confirma. É o que nós vamos ver a seguir. Assim, o propósito do coração de Deus, a formação pelo ministério de Cristo e a confirmação do dia de Pentecostes pelo poder ou pelo poderoso derramamento do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 3 e verso 9, nós vamos ler isso que eu acabei de falar. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde o século, olha só, olha isso aqui é muito interessante para você que é curioso da palavra, isso é muito interessante. A dispensação do ministério que desde dos séculos estava oculto, olha aqui, ó, Efésios 3:9, estava oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus. A igreja que antes era um ministério oculta em Deus, olha só, fora revelada em Cristo, tornando-se o segredo de Deus, conhecido aos homens. Olha só, o ministério que estava oculto em Deus foi revelado, esse que estava oculto em Deus, foi revelado por meio de Jesus, se tornou um segredo revelado aos homens. Ou seja, aquilo que estava oculto em Deus, o ministério, a igreja, Deus guardou, como está lá em Efésios, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, então estava oculto nele, e aí Deus criou por meio de Jesus Cristo a igreja que antes era um ministério, que estava oculta em Deus, ela acaba de ser revelada em Cristo, tornando-se um segredo revelado de Deus. Isso é muito importante que você guarde, que você grave isso, para que você possa falar para as pessoas que possa perguntar, né, e tirar dúvidas com você. Então a expressão oculta em Deus indica que a igreja esteve sempre na mente de Deus e vindo a ser conhecido pelo ministério terreno de Jesus e o Espírito Santo. Então a igreja, ela não surgiu lá no primeiro século. O cristianismo não surgiu lá no primeiro século. Isso aconteceu bem antes da fundação do mundo. Já existia no coração do Pai e na mente do Pai. Ele já tinha estabelecido um plano de salvação. E Ele estava prestes a revelar isso através da pessoa de Jesus Cristo. A igreja de Deus começou a formar e revelar-se no tempo, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,36. Então, a partir daí, a igreja começou a formar-se. O nascimento da igreja. A igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de caráter mundial, que todos nós conhecemos como
Pentecostes, no dia de Pentecostes, no fim da primavera dos anos 30 depois de Cristo, e 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, e 10 dias depois da sua ascensão ao céu. O Espírito Santo desceu sobre os irmãos em Jerusalém, acompanhado de sinais tão evidentes que não restava a menor dúvida de que Jesus estava glorificado à destra do Pai, como havia profetizado. Ou seja, a Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que depois da crucificação, Jesus, ele ressuscita e ele passa ali 50 dias depois, né, da ressurreição, vem Pentecostes. Aí a Bíblia diz que havia cerca de 120 irmãos reunidos, orando, buscando, porque Jesus, ele fala isso: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os fins da terra. Ele estava dizendo: eu vou realizar o sonho do meu Pai, que é a igreja. Você pode dizer amém por isso? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E aí, 10 dias após a ascensão de Cristo, a Bíblia diz que esses 120 irmãos reunidos na igreja, como igreja, não existe essa coisa aí que as pessoas dizem: ah, eu sou a igreja de Jesus. Não, querido, você é membro do corpo que forma a igreja, você é membro de um corpo que forma a igreja de Jesus. E esses membros recebem o comando da cabeça, que é Cristo. Então, você não é a igreja individual, você é membro desse corpo que forma a igreja. Você sozinho não é igreja. Você sozinho nunca vai ser igreja. Então, acaba essa história de que a igreja sou eu, aonde eu estiver eu sou a igreja. Mentira! Você só é igreja quando você está reunido, quando o corpo está completo, quando os membros estão completos e forma o corpo de Cristo. Dito isso, eu quero falar para você que o Espírito Santo, ele só veio sobre aqueles irmãos porque eles estavam todos reunidos. Então, a igreja foi de fato inaugurada numa poderosa manifestação milagrosa do Espírito Santo. Tão real foi aquela manifestação que foram vistas descer do alto como línguas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E essa proclamação foi feita para representantes do mundo inteiro. Ou seja, o Espírito Santo só veio sobre eles porque eles estavam reunidos. A igreja só foi inaugurada porque os irmãos estavam reunidos. A igreja só foi proclamada para o mundo inteiro porque existia um grupo de irmãos que estavam dispostos a pagar preço em oração, a estar ali unânimes em oração, unidos em oração, no partir do pão. E aí Deus, ele vem e propaga para o mundo todo que naquele dia nasce a igreja de Cristo. Você pode dizer amém? Eram judeus e prosélitos do judaísmo reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Esses eram procedentes de distantes partes do mundo conhecido. E aí menciona-se que nessa festa existia cerca de 15 nações. E aí os apóstolos da Galileia, cheios do Espírito Santo, observe isso aqui, ó. Os apóstolos cheios do Espírito Santo começaram a falar de Jesus na sua própria língua. E aquelas 15 nações entendiam da sua língua, no seu idioma. Naquele dia, o Espírito Santo, ele estava sobre os apóstolos.
e eles começavam a pregar, e aquelas 15 nações